você acha que tem uma Todos nós idade temos. inicial? Porque, assim, há muitos anos atrás, Sandy, a gente sempre viu a psicologia, o psicólogo, o psiquiatra, ele sempre foi visto como um médico, é médico de doido, eu não sou doido, não preciso ir. Isso, eu acompanhei isso na minha adolescência e infância, acabei ouvindo muito isso, e quando eu realmente precisei na minha família de alguém, de um psicólogo, um terapeuta, eu sentia muito preconceito das pessoas ainda. Você acha que a psicologia ainda tem esses preconceitos ou não? Ou você acha que hoje já ficou um pouco mais normal, as pessoas começaram a aceitar de uma forma de que não precisa ser doido para passar no psicólogo, né? Porque as pessoas têm essa mania, né? E eu sempre vi essa construção de que o psicólogo, o psiquiatra era médico de doido. Eu queria perguntar se você consegue ter essa percepção de mudança disso hoje e quando identificar que você precisa ir no psicólogo. Como que a pessoa se identifica naquele momento que ela precisa ir no psicólogo? Porque é difícil até para a própria pessoa aceitar, né? Por conta dessa construção, né, de preconceitos que a gente tinha lá atrás. Eu acho que vem melhorando, né? A pandemia trouxe, eu acho que uma autoobservação para todas as pessoas de uma maneira muito poderosa. Né? Eu acho que isso veio para ajudar a percepção de que, poxa, eu preciso, de repente, dar uma olhadinha, né, maior para mim, eu preciso cuidar de mim um pouco melhor, né? Eu preciso dar uma prioridade para mim, não de um jeito narcisista e egocêntrico e egoísta, mas de um jeito de que eu preciso estar bem para então a minha vida fluir bem, para daí eu cuidar bem do outro. Então, acho que isso vem mudando esse preconceito, mas ainda tem bastante, principalmente do gênero masculino. Assim, os homens, eles têm uma dificuldade um pouco maior ainda em perceber que não, a terapia, ela é para te ajudar, ela é para te fortalecer, ela é para te desenvolver autonomia. As pessoas acham que, por exemplo, a psicoterapia é conselho. Na verdade, não é. A psicoterapia te ajuda numa autopercepção, numa autoobservação e, acima de tudo, ela te devolve uma autonomia, ou seja, você vai ser capaz de decidir pela sua própria vida. Você vai ser capaz de lidar com os conflitos diários, que é o que a gente chama de neurose, né? Neurose é a incapacidade, muitas vezes, de lidar com os conflitos do dia a dia. Então, a psicoterapia, ela vem te ajudar nisso. Né? Eu acho que esse preconceito ainda existe bastante. As pessoas ainda têm, né? Essa coisa de que é pra louco. Mas está melhorando muito. Assim, eu acho que a gente tem... E na pandemia eu percebi que esse mercado cresceu muito, porque a gente teve muitas pessoas em crise. E eu não acho que foi a pandemia que desencadeou a crise em si, mas a pessoa já não estava bem. Já estava Então, quando você para, né, você tem aquele momento de que você não vai para o trabalho, você não vai levar seu filho na escola, né, você está ali com você mesmo, parado, centrado dentro da sua própria casa, que você percebe que, ai meu Deus, eu não estou legal. Né? Não estou bem, mas não é que você ficou mal por causa da pandemia, você já estava ruim, né? De alguma forma já tinha alguma coisa te incomodando e o verbo fazer, que é aquela coisa de deixar a gente louco, faz, distrai a gente não se percebe. Então você fica distraído, né, com essa máquina de fazer e você acaba se perdendo com você mesmo. E aí você não consegue ter essa autoobservação de você poder olhar e falar, bom, eu já não estava legal. Aí a pandemia deu esse choque em todo mundo, falou, nossa, eu já não estava bem. E aí as pessoas acham que foi a pandemia que deixou elas ruins. Não, elas já não estavam legais mesmo. Então, acho que esse preconceito vem melhorando, mas ainda falta a gente trilhar em um caminho um pouco mais longo ainda, assim, com menos preconceito. Mas está melhor. Mas vem melhorando. Agora, essa outra pergunta em relação a quando a pessoa acha que tem que procurar terapia, isso é um processo muito individual, único, né, e singular. A gente, às vezes, pode dar um toque quando a gente percebe que uma pessoa, sei lá, tá assim, um tipo de início de depressão, um pouco mais de melancolia. Depressão nem sempre é só a pessoa ficar deitada na cama, não querer fazer nada. Excesso de irritabilidade, por exemplo, também é depressão. Então, sim, se a pessoa tá extremamente irritada, o tempo inteiro tudo irrita, nada tá bom, ela também tá deprimida e melancólica. Por quê? Porque a depressão, ela tem pensamentos muito negativos. Então, você fica pensando coisas ruins o tempo inteiro. Então, se tudo te irrita,
né? Como é que faz? Você tá o tempo inteiro vendo o ruim, né? Então é a crítica, você critica o outro, você tá sempre criticando tudo, nada tá bom, tudo tá péssimo, sua vida é uma porcaria, tudo que o outro faz é ruim. Então você acaba entrando também num processo depressivo, que é esse excesso de pensamentos negativos, né? E você entra nesse funil, para sair é muito difícil. Então, quando a pessoa se percebe assim, ou muito irritada, ou já meio melancólica, ou depressiva, ou tem estados maníacos que muitas vezes oscilam entre uma semana tá super eufórica, então eu gasto, eu compro, eu saio, eu bebo, eu me divirto, na outra semana ela tá super melancólica, deprimida, isso também, né? São princípios de ou comportamento bipolar ou comportamento de depressão que está começando. Então, tudo que é excesso esconde uma falta, né? Então, tudo que a gente vê que está mais ali, tá tendo alguma questão que a gente tem que dar uma olhada no trabalhado. E tem pessoas que procuram a psicoterapia, como eu tenho muitos pacientes nesse nível já, que é para se autoconhecer, se autoperceber, desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade, seu poder de decisão frente à vida. Né? Ser capaz dela sentir o que está acontecendo naquele momento, naquela situação, e ela saber que ela pode e deve decidir o que é melhor para ela. Então, não é que a gente nunca dá conselho. Um psicoterapeuta bom, ele não pode chegar para você e falar: olha, Roberta, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Vai por esse caminho. Não! Porque o psicoterapeuta, ele chega e fala: o que você acha? O que você faria? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? Né? O que de fato você quer para você? E seja lá o que você decidir, é você quem tem que decidir. Porque a vida é sua. Eu não estou na sua casa para saber de você exatamente. Né? A gente está ali para orientar, nortear, mediar, né? Essa transição desse desencontro que você teve com você para esse novo reencontro que você vai ter na psicoterapia. Então, a gente está ali para mediar esse processo, mas o poder de decisão é sempre do paciente. A gente nunca deve falar o que ele tem que fazer, porque aí você entra num campo muito perigoso, né? Que é interferir no poder de decisão.